Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Vou começar o vídeo de hoje fazendo a seguinte pergunta: será que vai acabar o serviço de solda BGA? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Atualmente, as arquiteturas novas das placas de notebooks, elas trabalham apenas com o processador BGA. Não tem mais ponte norte, não tem mais ponte sul. Tudo está integrado dentro do processador. Esses caras estão dando muito problema e o problema é que precisa ser trocado. Não adianta só fazer o rebalem no chip. Precisa trocar o componente. Então nós queremos bater um papo sobre isso hoje e se te interessa esse assunto, vem comigo. Pessoal, atualmente tem um vídeo de um cara muito bacana. Ele chama Christian, ele é mais conhecido como InfoSquad nos fóruns aí de eletrônica, de reparo de placas de notebook, que ele explica de uma forma muito criativa toda essa passagem das arquiteturas, né, das mudanças de arquiteturas nas placas de notebook, tá certo? Quando eu iniciei o reparo das placas de notebook, né, quando eu iniciei a assistência técnica em reparo de placas, eu posso dizer que de cada 10 notebooks que entrava na assistência técnica, 7 era HP e 3 era Acer. HP era os DV6000 e DV2000, problema de BGA. Acer 3100 não funcionava teclado e mouse, problema de BGA. Então naquela época, isso há 12 anos atrás, 95% dos problemas nas placas de notebook era de BGA. Hoje em dia teve uma mudança, né? Essa mudança foi gradativa e hoje a gente tem outras observações a fazer que não é apenas BGA. Pessoal, para tristeza de alguns técnicos, não se tem nas arquiteturas atuais tantos problemas de BGA, mas existe muito serviço ainda para ser executado em notebooks que não são tão atuais. Você não vai conseguir ter 30 placas por dia para reparar de serviço, mas você vai ter bastante quantidade de placas para reparar se você for especializado no assunto. Essa arquitetura nova que o CPU BGA integra a ponte norte e a ponte sul sobrecarregou o CPU. Então é uma arquitetura que eu acredito que não deu muito certo e vai ser modificada. Aí nós vamos ter condições de avaliar se os problemas BGAs vão persistir ou não em placas de notebook, ok? Pessoal, eu estou com uma placa de Dell aqui, ok? Essa placa de Dell já é dessa nova arquitetura que a gente estava falando até agora. Ela, além do processador BGA, ela tem um chip de vídeo dedicado. Então, essa placa ainda tem um chip de vídeo dedicado, mas a grande maioria das placas hoje em dia é só o CPU mesmo. Então ele integra toda a parte de vídeo e todos os controles da placa dentro dele, ok? Essa situação dessa placa aqui aconteceu o seguinte. Essa bobina aqui, ó, é a bobina que faz parte da fonte que alimenta a memória, né? Uma tensão aqui de 1,35. Esse CI que gera uma tensão PWM, né? Trabalha aqui com esses dois MOSFETs aqui ligados com ele. Esse MOSFET aqui estava em curto. Quando ligava a fonte do notebook na placa, desarmava a fonte, entrava em curto. Então ele estava jogando os 19 volts para o terra. Nós removemos ele aqui da placa, ok? Só que mesmo sem ele na placa, aqui nós temos um curto na bobina. Então eu vou mostrar aqui com o multímetro para vocês. Estou colocando a ponta preta aqui no terra e vou colocar a ponta vermelha na bobina. Ó, 30 miliohms. Se eu medir as ponteiras, 30 miliohms, ou seja, eu tenho um curto máximo aqui. Eu tenho um curto total na placa. Eu já injetei tensão aqui e nada esquentou. Então eu vou fazer o seguinte agora, para vocês verem o seguinte. Eu tenho uma grande desconfiança que é o processador que queimou. Por que eu digo isso? Porque um bloquinho dentro dele recebe essa alimentação da memória. Vou mostrar aqui os capacitores embaixo do processador. Ele não está em curto, como a bobina da memória. Ele tem uma impedância aqui de 48,7 ohms, ok? Então, mesmo ele não estando em curto aqui, os capacitores de baixo que estão interligados com ele, eu ainda acredito que ele esteja em curto nesse bloco da memória. Então eu vou remover aqui o processador agora, vou tirar na máquina, a placa já estava na desumidificadora, e nós vamos voltar aqui no vídeo para mostrar se o curto saiu ou não, ok?
processador, agora a gente vai fazer a aferição para ver se o curto da placa saiu ou não. Bom, pessoal, a gente vai fazer a aferição agora na bobina para ver se o curto saiu, ok? Eu vou colocar aqui em escala de ohms, ponta preta no terra da placa, ponta vermelha aqui na bobina, e agora já não tenho impedância nenhuma resistência. Vou aumentar a escala do multímetro para ver a resistência aqui. Pôs em 2K, vamos ver se aparece alguma coisa. Ó, 1.6K, ou seja, a impedância subiu. Isso quer dizer o seguinte, que o processador realmente está em curto, ok? Aqui nós temos duas possibilidades. Se a gente tiver placa de sucata que tenha um processador compatível, nós podemos remover, rebalar ele e colocar aqui na placa e provavelmente vai resolver o problema. Ou comprar ele novo. Como eu falei, o custo de um processador desse novo é muito caro, tem que importar e ele não é tão barato. Aí precisa ver se a placa, o custo da placa, para ver se vale a pena ou não o reparo. O reparo de solda BGA, ele não está relacionado apenas com placas de notebook, ok? Hoje em dia, todas as tecnologias mais modernas, elas utilizam solda BGA. Então nós temos problemas em placas de televisão, placas de vídeo de PC Gamer, nós temos problemas em placa médicos hospitalares, placas industriais, placas de módulos de carro. Tem uma infinidade de coisas que se pode trabalhar com BGA. Inclusive ramos muito mais lucrativos do que notebook, ok? Então tem uma vasta gama aí de serviço para a gente estar atuando. Bom, pessoal, só para dar um exemplo aqui, eu peguei algumas placas que estão aqui para fazer o rebaling. Isso aqui é uma placa de televisão, né? Então o cliente já manda falando, olha, eu quero que faça o rebaling deste CI, ok? Aqui é a mesma coisa. Aqui é uma outra placa de TV que o chipset está aqui debaixo do dissipador. Aqui uma placa de equipamento hospitalar. Então a gente tem aí uma vasta demanda de vários segmentos no mercado para a gente poder estar fazendo o rebalho nas placas, ok? Para quem não sabe, em nosso canal nós temos um curso completo de reparo BGA, totalmente gratuito. São 6 videoaulas, ok? Que passa por todas as etapas do reparo. Eu estou firmando um compromisso aqui agora com vocês, ao vivo, tá certo? De fazer um curso dos meandros do BGA, aqueles cuidados que a gente tem que tomar, quais as possíveis causas que não funcionam quando a gente faz o reparo, todos os detalhes que a gente só aprende no dia a dia na prática. Então eu vou fazer um aperfeiçoamento do curso que já existe de uma forma simplificada. Então se inscreva no canal, ative aí as notificações para você ficar sabendo de quando for disponibilizado. Pessoal, para finalizar o vídeo, na minha opinião, reparo BGA é algo que vale muito a pena. Basta a pessoa se profissionalizar, fazer o serviço com qualidade, trabalhar com transparência, que é lucrativo. Tem vários segmentos aí com problemas de BGA, várias placas, né, que a gente pode estar trabalhando. Então, na minha opinião, é isso. Também quero ouvir a sua opinião, deixa aí embaixo os seus comentários para a gente poder trocar essas informações. Grande abraço, valeu!